Bom dia, meus irmãos. Eu saúdo a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, estamos aqui reunidos mais esta manhã, nesse domingo que é o dia do Senhor, dia em que o nosso Redentor, aquele que tem as primacia sobre a redenção, ressuscitou dentre os mortos. E é por essa razão que nós estamos aqui tendo esse entendimento, entendendo que o culto é um diálogo onde Deus fala conosco, nós respondemos em orações, em cânticos. Agora é o momento em que Deus fala conosco, não por mim, por quem está aqui, mas pela sua palavra, que é inerrante, é infalível, é inspirada. Abramos em Colossenses, capítulo de número 2. Temos pela graça de Deus exposto essa carta, a carta de Paulo aos Colossenses, verso a verso. E hoje nós iniciamos os capítulos de número 2. Esta carta que tem 4 capítulos. Colossenses, capítulo 2, nós leremos o verso 1 até o verso de número 5. Colossenses, capítulo 2, verso 1 até o verso de número 5. Obrigado, irmão. Diz assim a palavra do Senhor: Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodiceus e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor Deus, Deus eterno, Deus soberano, mas mais uma vez nós clamamos a Ti, que o Senhor fale conosco, como já foi pedido, Senhor, que tudo que for dito aqui esteja de acordo com a Tua palavra, que sirva para o serviço da Tua igreja, mas sobretudo para a glória do Teu santo nome, Senhor. Fale conosco, nos exorte, nos console, nos encoraje, nos ensine. É em Cristo Jesus que nós te pedimos isso. Amém. O que você tem de mais valioso? Casa, carro, talvez aquele valor guardado na poupança? Talvez você diga: "Não, eu tenho o meu emprego". Afinal, é por meio dele que você sustenta a sua família. Talvez você pense e diga: "Não, o que eu tenho de mais importante não são bens materiais. O que eu tenho de mais valioso é a minha saúde, porque tendo saúde, alguns dizem, o resto a gente corre atrás". A tua saúde é valiosa para você, mas ela é o que há de mais valioso para você? Não, o que é de mais valioso para mim não são os bens materiais, nem mesmo a saúde, é a minha família. Eu não penso em mim, eu penso na minha família. A família é o que há de mais valioso para você? A tua esposa é algo que você pode dizer: "Eu não viveria sem"? Ou talvez você pense isso a respeito dos filhos: "Não, se eu perder os meus filhos, eu não posso suportar, eu não viveria sem". O que você tem de mais valioso? Qual é o teu tesouro? Quando você descobrir o teu tesouro, entendendo aqui como tesouro aquilo que é mais importante, você vai descobrir o que é o seu Deus. É exatamente o que esse texto nos aponta. O tesouro mais precioso que temos ou deveríamos ter. Esse texto fala disso, deste tesouro mais precioso, ou pelo menos o que deveria ser o mais precioso em nossas vidas. Como nós já vimos, caminhando na carta aos Colossenses, o pastor Epáfras vai até Roma à procura do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, como ele diz, no verso 24 ao verso de número 29 desse capítulo 1, ele é aquele chamado
para pregar o evangelho aos gentios, aquele que antes não era um povo, se torna um povo, pela graça e pela misericórdia de Deus. E Epáfras vai até este pastor, esse apóstolo, Paulo, relata a ele muitos problemas que surgiram ali em Colossos. Aquela igreja que se encontrava ali era atacada, estava sendo exposta a ensinamentos que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Então Epáfras vai até Paulo pedindo pastoreio. E Paulo ouve também, não somente de Epáfras, esses problemas, mas também ouve as alegrias. Tanto que Paulo chama esses irmãos de santos e fiéis, verso de número 2. E Paulo também dá graças por aqueles irmãos, verso de número 3. E lá no verso de número 9, ele também pede que aqueles irmãos continuem a crescer, a frutificar, sejam fortalecidos na palavra da verdade, na vontade de Deus prescrita, que é aquilo que eles conheciam, o evangelho que foi pregado a eles. Eles deveriam permanecer nele. Paulo também lembra aqueles irmãos, verso de número 13 até o 23, que este, o Cristo, especialmente aqui no verso 15, é a imagem do Deus invisível. E aqui Paulo já começa a introduzir algo mais sólido, não que o que foi dito anteriormente não seja, mas aqui Paulo começa a trazer um alimento mais sólido, preparando inclusive para o que ele vai dizer mais à frente, inclusive no próprio texto que nós iremos expor. Paulo lembra aqueles irmãos que este que é a imagem de Deus invisível, ele é eterno, ele é o próprio Deus, e ele também é a primícia daqueles que dormem, ele é o primogênito de entre os mortos, verso 18. E lá no finalzinho dessa perícope, do verso 23, 13 ao 23, ele diz que aqueles irmãos deveriam permanecer firmes nestas verdades. Paulo havia recebido do Senhor o ministério e ele se dedicava a ensinar. Aquele evangelho havia chegado até Colossos e aqueles irmãos deveriam permanecer firmes, verso 23, diante daquilo que eles ouviram, daquilo que foi pregado a toda criatura, todo aquele mundo daquela época. Muito embora algumas regiões o evangelho ainda não houvesse chegado, Paulo inclusive se esforçava para que fosse até a Espanha pregar ali. Mas o que Paulo está dizendo é que ele é um fiel ministro, não porque nele há uma fidelidade, mas porque há aquele supremo pastor, que de fato é fiel e santo, a saber, Cristo. E Paulo também se regozija por aqueles irmãos. Ele se regozija diante dos sofrimentos, veja o verso 24. E esses sofrimentos, eles visavam a glória de Deus, não o sofrimento por si só, como se sofrer fosse algo que nós devamos buscar. Mas quando nós sofremos no Senhor, especialmente Paulo sofria pelo Senhor, para que o evangelho alcançasse aqueles que estavam perdidos. E é nesse contexto, diante dessa labuta, desse empenho do apóstolo Paulo, que nós chegamos até o capítulo de número 2. O capítulo de número 2 aborda justamente isso, aquilo que Paulo se empenhava em favor das igrejas. Paulo era um apóstolo, como nós vamos ver. E voltando os nossos olhos para esse texto, verso 1 até o verso de número 5, vejam, aqui nós temos uma estrutura que nós chamamos de quiasmo. Quiasmo é um gênero literário, uma figura de linguagem ou uma estrutura literária, em que as ideias são apresentadas em uma ordem e depois repetidas em ordem inversa. Como assim? É como se ele falasse algumas coisas e no meio deste verso, ou desse texto, ele invertesse a ordem. É como se a gente contasse 1, 2, 3, 3, 2, 1. É como se fosse uma ideia de um espelho. Se nós abrirmos lá em Mateus 19, a gente percebe, ao olharmos as Escrituras, que a palavra do Senhor ela é riquíssima. Ela tem uma grande variedade de gêneros literários. Há livros históricos, há epístolas, há livros proféticos, há poemas, há livros de sabedoria, como nós temos visto a exposição do presbítero Barreto em Eclesiastes. E aqui, especialmente em Mateus 19, nós vemos que o próprio Senhor Jesus ele se vale desse gênero literário, desse estilo ou desta forma de se expressar chamado de quiasmo. Verso 19,
especialmente no capítulo 19, perdão, verso de número 30. Mateus capítulo 19, verso de número 30. Aqui o Senhor Jesus está falando do perigo das riquezas. Nesse contexto, nós voltarmos um pouquinho aí no verso 16, só para nós entendermos o contexto em que essas palavras são ditas. Ele está falando do perigo das riquezas. É aquele jovem rico que não estava disposto a se abdicar ou deixar os seus bens. E aí ele vai falando sobre isso, verso 23, ele fala deste perigo das riquezas, de forma mais pastoral aos seus discípulos. E aí no verso número 30, ele diz: "Porém muitos serão, porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros." Jesus aqui diz que no reino de Deus as coisas são invertidas, são ao contrário, né? O evangelho é um grande paradoxo. A gente perde para ganhar, a gente se humilha para ser exaltado. E é exatamente essa ideia que ele quer trazer. Nós não podemos nos gloriar nas nossas riquezas, muito embora, como nós vimos inclusive ontem, no estudo dos homens, não há problema em si nas riquezas. Esse não é o problema. O dinheiro não é de fato o problema é o amor ao dinheiro. É bem verdade que isso é uma linha muito tênue, mas aqui é um outro assunto. Eu quero destacar, veja como o Senhor Jesus diz aqui: muitos, porém muitos primeiros serão últimos. Então, aqueles que são primeiros serão os últimos. E na segunda parte do versículo ele inverte. Ele fala: e os últimos primeiros. Então perceba que ele constrói um pensamento e na segunda parte ele inverte. Essa é a ideia de um quiasmo, onde você constrói o pensamento e na segunda parte do texto da obra você repete. E nós voltando aqui para Colossenses, voltem para o texto, Colossenses capítulo 2, nós veremos que é exatamente isso que tem aqui. É um quiasmo. Alguns comentaristas, alguns exegetas conseguem identificar, não somente aqui, mas inclusive em alguns versos anteriores, 13 ao 23, por exemplo, alguns entendem que também ali há um quiasmo. Então, para que fique bem claro, quiasmo é uma repetição de forma invertida daquilo que foi dito anteriormente. Mas voltando os nossos olhos para o texto, para que a gente possa entender de forma clara isso, nós podemos notar aqui essa estrutura. J.K. Bale e outros exegetas confirmam isso. Analisando este texto, de acordo com os originais, o grego eles podem identificar de forma muito clara. E percebam, no verso 1 e 5, no início e no fim, Paulo demonstra uma preocupação pelos seus leitores ou com os seus leitores. No verso 2 e 4, ele demonstra aquela expectativa, o que ele espera dos colossenses, não somente dos colossenses, mas de todos os seus leitores, como nós vamos ver. E no centro dessa passagem, no verso de número 3, nós vemos que Cristo, em quem todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão ocultos. Então é como se o cerco fosse fechando. No verso 1 e 5, ele fala dessa preocupação. No verso 2 e 4, ele fala dessa expectativa. E bem no centro, nós podemos dizer que está o coração desta passagem. Não que, como eu disse, que o restante não seja importante, não. É importante porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Mas nós temos que destacar e entender que os apóstolos, os escritores, eles colocam em evidência algumas coisas. Inclusive, é por essa razão que há diferença na narrativa dos próprios evangelhos. Alguns autores têm uma intenção, outros têm outra, mas todo o conjunto é a palavra e a verdade revelada do Senhor para nós. Portanto, podemos concluir, podemos notar que o centro dessa passagem, ou desse quiasmo, é o versículo 3. Desse modo, eu gostaria de intitular esse sermão como tema central dessa passagem: Cristo, o tesouro supremo. Cristo, o tesouro supremo. E se Deus permitir, nós veremos isso em 3 partes, ou em 3 pontos. Primeiro, verso 1 e 5, a preocupação de Paulo com os seus leitores. Verso 2 e 4, a expectativa sobre os leitores. E o verso de número 3, a fonte da sabedoria e do conhecimento. A preocupação de Paulo com os seus leitores. A expectativa sobre os seus leitores. A fonte da sabedoria e do conhecimento. Olhando para o texto, verso de número 1,
Tanto o verso 1 quanto o verso 5, ele diz: Gostaria, pois, que soubesses, com grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face. Veja o verso 5: Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Quando nós expomos as Escrituras dessa forma, nós não estamos dilacerando ou moldando ela a nosso bel prazer. Antes, nós estamos explicando aquilo que o apóstolo traz, aquilo que ele revelou a nós de forma especial. Afinal, os próprios sermões, eles não possuem um título inspirado, por mais que nós vejamos aí nas nossas Bíblias alguns títulos, né? Esses títulos eles não fazem parte da palavra inspirada, mas eles são didáticos para que nós possamos compreender. Até mesmo os capítulos, os versículos, eles não o são. Então nós não estamos querendo moldar a palavra para que a gente possa entender, não. Antes nós estamos extraindo dela aquilo que é útil, aquilo que o Senhor nos revela, aquilo que o Senhor nos ensina. Isso não é sem labor. E eu falo não por mim, mas por aqueles que têm todo esse trabalho, analisando os seus manuscritos originais, todo esse trabalho que se estende ao longo dos séculos. Então o Senhor Deus requer que nós analisemos detalhadamente a sua palavra. E isso não há nenhum problema, desde que isso não tome o lugar da palavra inspirada. A própria Bíblia, alguns estudiosos, eles sistematizam alguns textos, nossos símbolos de fé são isso, é a sistematização da nossa fé, mas eles estão submissos à palavra de Deus. E eu digo que aqui, meus queridos, tanto no verso 1 quanto no verso 5, o apóstolo Paulo demonstra a preocupação com os seus leitores, por uma questão muito direta. Aqueles irmãos eram golpeados, eles estavam sendo atacados, alguns estavam confusos. Eu poderia dizer que é a preocupação de Paulo pelos colossenses que faz ele escrever esta carta. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor é rica, e dentro de um texto que tem algumas ideias mais principais, algumas ideias também secundárias que servem para a nossa identificação. Então, Paulo se preocupa com os colossenses. E eu digo que essa preocupação é com os seus leitores, porque não foram somente os colossenses que tiveram acesso a essa carta. Veja no capítulo 4, verso 16, ele diz, da Epístola aos Colossenses, se referindo a esta carta, bem no final dela, ele diz: E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Colossenses, e a dos Laodicenses, lede-a igualmente perante vós. E talvez a gente se pergunte, onde é que está essa epístola escrita aos Laodicenses? Por que que não está no cânone? Algumas coisas, de fato, a gente não entende. Quando a gente chegar lá no capítulo de número 4, a gente vê com mais detalhes isso. Mas o fato é que essa epístola era destinada não somente aos colossenses. Ela também deveria ser lida em Laodiceia, diante daqueles irmãos laodicenses, eu diria mais, ela também foi destinada para nós. Essa epístola, ela atravessa os séculos, ela atravessa o tempo e o espaço e chega até nós, nesta manhã. Isso é para nossa edificação. Portanto, meus irmãos, a preocupação de Paulo não se mantém somente nos Colossenses. Ela se estende por todas as igrejas, especialmente aqui os Laodicenses. Igrejas essas que o apóstolo Paulo não conhecia pessoalmente. Veja, capítulo 2, ele diz, capítulo 2 ele diz: Pois gostaria, pois, que soubesse com grande luta mantenham por vós, pelos Laodicenses, por quantos não me viram face a face. Aqueles irmãos que não tinham visto Paulo face a face, eles também eram alvo do seu labor, da sua luta. Ele faz questão não somente de labutar, mas também de dizer isso àquelas igrejas. Ele diz: Gostaria, pois, que soubessem disso. Essa preocupação de Paulo, ela está muito além do campo das ideias ou de conceitos. Ela é demonstrada de forma prática. É com grande luta. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, nós vemos que Paulo passa por muitas dificuldades. Paulo sofre em favor da igreja. Paulo é apedrejado, Paulo é açoitado, ele naufraga.
ele sofre perigos, frio, prisão. Paulo está preso, meus queridos, quando ele escreve essa epístola. Isso sim era para a glória de Deus, um aspecto doxológico. Doxologia significa justamente isso, essa glória de Deus. Esse é o fim principal do homem, glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Mas também ele tinha um aspecto soterológico. Soterologia diz respeito à salvação. Então ele visava, diante desses sofrimentos, alcançar os eleitos, inclusive na prisão. Paulo não está resmungando, ele usa aqueles momentos para pregar, inclusive, aos soldados. Momentos que ele poderia fugir, ele fala: não faça esse mal contra você. Quando o soldado, achando que todos os prisioneiros haviam fugido, ele pega uma espada, vai se matar, e Paulo: não faça isso. E aquele homem se converte, porque Paulo tinha um coração extremamente pastoral. Ele estava empenhado naquele seu chamado, porque o próprio Cristo diz que mostraria a ele quanto importa sofrer pelo seu nome, pelo nome de Cristo. E Paulo entendera isso. Então essa grande luta de Paulo diz respeito a isso, sim, a este labor, mas especialmente aqui nós precisamos nos lembrar que Paulo está combatendo, ele escreve aos Colossenses para combater as heresias que se adentram naquelas igrejas. Ele tem muitas dificuldades, mas especialmente aqui, a sua luta é contra os hereges, quanto aqueles que pregavam um evangelho não centrado na pessoa de Cristo, ou seja, um evangelho que não era cristocêntrico, aquele evangelho que não tinha o Senhor como suficiente. É isso que o apóstolo Paulo está combatendo aqui. Paulo está combatendo os hereges. E essa luta que ele empenha, ele escreve uma epístola, ele se dedica a escrevê-la e destina àquela igreja para que aqueles irmãos tivessem em mente que há um evangelho genuíno, ao qual foi pregado a ele por meio de Epáfras. Então essa luta consiste nisso, nessa apologia, nessa defesa da fé, nessa confirmação, que certamente isso era um bálsamo para aqueles irmãos. Essa luta em favor dos colossenses, laodicenses e todos quanto não tinham visto Paulo face a face, ela visava isso: confirmar, firmar, alicerçar, encorajar aqueles irmãos. E é por isso, como eu disse, Paulo não conhecia aqueles irmãos pessoalmente. Se nós olharmos para o verso de número 5, ele repete essa ideia. Veja: pois embora ausente quanto ao corpo. A ideia de ausente, meus queridos, aqui quanto ao corpo, é nada mais do que ele não estava presente. A ideia é que ele não estava pessoalmente ali. A gente podia entender, embora não presencialmente, ou numa linguagem mais comum, mais coloquial, eu diria, embora não esteja aí com vocês. É isso que significa, é isso que Paulo está dizendo quando ele diz no verso de número 5, pois embora ausente quanto ao corpo, embora não esteja aí com vocês, contudo, em espírito estou convosco. Quando nós analisamos o texto sagrado em todo o seu conjunto, isso nos livra de muitas ciladas, né? Talvez se nós olhássemos somente aqui, em espírito estou convosco, poderia dar a entender que ele se teletransportava para um lugar para o outro, alguma coisa assim. Mas a ideia é que a autoridade apostólica dele chega até os colossenses. Paulo faz isso quando ele envia, por exemplo, Timóteo, quando ele envia de volta Epáfras, quando ele entrega a carta. Paulo se fazia presente. Nós podemos entender que também essa presença dele em espírito é por meio das suas orações. Paulo labutava, ele dedicava tempo orando por aqueles irmãos, mesmo que eles ainda não os tivessem visto, mesmo se ele não conhecesse ou ao orar lembrasse dos seus rostos. Paulo sabia que aqueles eram irmãos, que eram ovelhas do Senhor Jesus. Era um povo ali misturado, havia um grande misticismo, haviam judeus, haviam gregos, haviam vários povos que se reuniam na igreja de Colossos. Então é essa ideia que ele está trazendo. Nós percebemos também um outro estilo literário que, como eu disse, a Bíblia ela é cheia, é muito rica. Nós vemos vários estilos poéticos. Os próprios livros eles diferem entre si. A palavra do Senhor ela é riquíssima. E aqui nós, quando ele diz, ó, eu não estou em corpo com vocês, mas em espírito eu me faço presente, ele usa a ideia de uma antítese, né?
É como se ele falasse: ó, eu não estou presente em corpo, mas estou presente em espírito. E é justamente esse a intenção de Paulo aqui, de deixar muito claro para que não hajam dúvidas de que ele se fazia presente com aqueles irmãos. E como eu disse, meus queridos, muito embora nós creiamos que nós estamos unidos em Cristo, e essa união, de fato, ela é algo que transcende a nossa própria compreensão, nós somos um corpo, ao qual a cabeça é Cristo, porque ele é a cabeça do corpo da igreja, conforme nos diz capítulo 1, verso 18. Nós somos uma grande unidade, mas é necessário que nós nos relacionemos. Essa comunhão ela se faz necessária, porque é assim que nós estamos juntos. Paulo não podia simplesmente se teletransportar até Colossos. Ele não podia ir às igrejas, ele estava preso. Mas ele escreve uma carta para aquela igreja, meus queridos, que era tida talvez como a de menos importância. A cidade de Colossos, muito embora tenha esse nome, Colosso, que dá a ideia de algo colossal, era a cidade que estava em declínio. Uma cidade que tempos atrás tinha vivido sim uma glória, mas ela estava em declínio. Alguns comentaristas afirmam que talvez das igrejas a qual o apóstolo Paulo escreve, aquela era a cidade menos importante. Mas como eu disse em outro momento, a glória de uma igreja, ou a beleza de uma igreja não consiste no seu número, na sua condição financeira ou na cidade em que ela está inserida. Se caracteriza pelo amor a Deus, pelo zelo pelo Senhor e amor para com seus santos. E Paulo entendia que aqueles irmãos eram santos e fiéis, conforme nos diz o verso de número 2. Então ele se fazia presente, embora ausente em corpo. Contudo, em espírito estou convosco. Pois embora ausente, embora ele não pudesse estar ali, ele se fazia presente, e essa presença dele com eles era se alegrando e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé. Essa segunda parte do versículo 5. Alegrando-me e verificando. E aqui nós temos o que nós chamamos de orações subordinadas, né? Se nós pegássemos somente essa parte, se Paulo dissesse alegrando-me e verificando, ficaria sem nexo, né? Então essa oração, ela está explicando aquilo que ele diz anteriormente. Ela está ligada a estou convosco, ou seja, eu estou convosco. Como que eu estou convosco? Alegrando-me e verificando. Paulo se alegra e ele verifica. Na verdade, essa alegria que ele afirma é resultado daquilo que ele vê, daquilo que ele verifica. Em uma outra versão, na NVI, diz: porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo. Ou seja, conforme Paulo via e ele ouvia os relatos de Epáfras, o fiel ministro daquela igreja, ele se alegra. E o que que ele via? O que que ele poderia verificar ali? Pelo menos duas coisas. Verso 5: a vossa boa ordem, e segundo, a firmeza da vossa fé em Cristo. E a palavra aqui para ordem não é castigo, né? Porque a ideia também é de uma disciplina. Não é que vocês estão sendo disciplinados e por isso vocês se comportam, como a gente faz com os nossos filhos às vezes. A boa ordem aqui é uma ordem doutrinária. Ele via que aqueles irmãos foram doutrinados. E, às vezes, para a gente, quando nós estamos estudando ou vendo a exposição de algumas cartas, a gente imagina que as coisas estão muito espaçadas, né? Talvez essa impressão fique porque a gente lê 5 versículos hoje, daqui no próximo domingo mais 5, e a gente vai vendo. Mas está tudo muito próximo aqui. Então, Paulo já tinha visto que aqueles irmãos eram santos e fiéis, que eles haviam crido no Senhor Jesus, que ele tinha um amor para com todos os santos, verso de número 4. E ele também chama Epáfras, no verso 8 do capítulo 1, de um ministro fiel. Ou seja, a fidelidade daqueles irmãos consistia na boa doutrina. Por isso que Paulo diz: eu tenho visto, eu tenho verificado a boa ordem, uma boa ordem doutrinária. Aqueles irmãos eram instruídos na verdade. Mas ele não somente fala da boa ordem doutrinária, ele também fala da firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, uma boa doutrina produz uma firmeza, produz uma fé firme em Cristo Jesus.
É bem verdade que alguns são expostos a uma verdade teológica, às Escrituras, e não produzem, não dão frutos. Não basta nós nos arrogarmos de conhecedores da teologia reformada, de uma teologia bíblica, se isso não transforma as nossas vidas. Aqueles irmãos tinham sim uma boa doutrina, mas isso gerava na vida deles uma fé viva em Cristo Jesus, algo firme e sólido. Então Paulo está dizendo aqui: eu me alegro com essas coisas, porque eu tenho visto que vocês têm permanecido fiéis naquilo que ouviram. Será que nós temos permanecido fiéis naquilo que nós temos ouvido, naquilo que nós temos sido instruídos? Podemos ver que Paulo estava preocupado com aqueles irmãos. Ele faz questão que aqueles irmãos soubessem que ele lutava por eles, através de orações que ele já menciona, tanto no verso 3 como um pouco mais à frente, no verso de número 9 do capítulo 1. Ele estava se alegrando também por aqueles irmãos, por ver os frutos, sobretudo, da obra redentora de Cristo na vida daqueles irmãos. Paulo se alegrava. Esta era a preocupação de Paulo, que aqueles irmãos permanecessem firmes, que aqueles irmãos permanecessem fiéis, permanecessem alicerçados na rocha que é Cristo. Essa é a preocupação, essa deve ser a nossa preocupação, essa deve ser principalmente a preocupação daqueles que são chamados para pastorear a igreja, que a igreja seja instruída e que ela dê frutos. E às vezes é um pouco chato, né, quando nós somos chamados a atenção, quer seja pela liderança ou por um outro irmão. Mas, meus queridos, quando essa exortação está de acordo com a palavra, ela é o próprio Deus falando com você. Não de forma extraordinária, não, Deus fala pela palavra, para que você mude e seja transformado. A exortação deve visar não uma humilhação daquele, mas a restauração, aqueles que se preocupam conosco. Todos nós devemos, ou somos, né, motivo de certa preocupação, porque todos nós pecamos. Temos pessoas para caminhar conosco. Então, de modo que quando às vezes as pessoas nos falam algumas coisas, nós não devemos endurecer os nossos corações, deem ouvidos. Sim, argumente, converse, explique se necessário, mas não feche o seu coração quanto às exortações. Meus queridos, leais são as feridas do que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Não endureça o seu coração quando você for exortado da parte de Deus. Claro, isso deve ser feito com cuidado e atenção. Os mais novos devem falar aos mais velhos como se fala a pais. Os mais velhos, então, devem falar como se falasse aos filhos. Diante deste amor que opera em nossas vidas, nós devemos, sim, ser transformados. E Paulo se preocupa com aqueles irmãos. Mas diante dessa preocupação, ele toma ações práticas, ele luta por eles e ele tem uma expectativa natural. Quando a gente conversa com algumas pessoas, a gente deseja que elas se transformem. A gente faz isso com os nossos filhos, com aqueles que estão sob a nossa tutela. A gente deseja que eles mudem, né, o seu comportamento. E às vezes a gente até se cansa e fala assim: "Meu filho, já falei tantas vezes para você, parece que você não entende". E às vezes a gente fica imaginando que quanto Deus não fala conosco tantas vezes e a gente continua insistindo em alguns erros. Isso deveria nos ensinar a sermos mais misericordiosos com os da nossa casa, também com os nossos irmãos, porque nós também somos teimosos, todos nós somos teimosos. E nesse segundo ponto deste sermão, verso 2 e verso 4, nós vemos essa expectativa. Verso 2 diz: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Vemos aqui quais eram as expectativas do apóstolo Paulo quanto aos seus leitores. E como eu disse, muito embora ele escreva aos Colossenses, essa carta é destinada não somente aos Colossenses. Por isso eu digo aos seus leitores, às igrejas que teriam acesso a essas verdades, e nós podemos nos incluir aqui. Ele fala do coração. Veja, o coração, para que o coração dele seja confortado. E sempre quando nós vemos nas escrituras a palavra coração, nós devemos nos deter não somente a essas paixões ou a esses sentimentos, né? Nós, especialmente aqui, somos muito brasileiros, somos muito acalorados, né?
A gente acha que nos corações é onde a gente se apaixona, onde gosta muito das coisas, onde a gente torce para o nosso time. Mas na verdade, a ideia de coração é compreendido como um centro espiritual do ser humano, onde ele desenvolve seu relacionamento com Deus. Ele está intimamente relacionado à vontade, àquilo que nós queremos, aos nossos pensamentos e às nossas emoções. Nosso coração é tudo, né? Dos nossos corações que procedem, inclusive, maus desígnios. É no nosso coração que a gente deseja, é no nosso coração que a gente se apaixona, que a gente ama, que a gente chora, que a gente sorri. No nosso coração que a gente pensa. É no nosso coração também que nós temos desejos, que nós temos vontades. A vontade de agradar a Deus parte do nosso coração. Um coração regenerado, é claro, e também no nosso coração que nós desejamos aquilo que é mal. É no nosso coração que nós desejamos desagradar a Deus. Essa é a ideia de coração, não é um mero sentimento. E ele diz: para que o coração dele seja confortado. O que o apóstolo Paulo afirma é que o objetivo de lutar em favor dos colossenses e de toda a igreja gentílica é para que o coração deles seja confortado e vinculado. E a ideia de conforto aqui, se referindo ao coração, em outras palavras, em outras traduções, é trazido como um consolo ou encorajar. O coração seja consolado, o coração seja encorajado. E quando nós pegamos aqui essa palavrinha em grego, que nossa tradução, a nossa versão é tida como conforto, como confortar, um coração confortado. Nós vemos essa palavra que em grego ela significa justamente tudo isso: confortar, consolar, encorajar. Mas a ideia aqui, meus queridos, é que nós tenhamos um fortalecimento por meio do consolo. Ou seja, aqueles irmãos seriam confortados, encorajados por meio daquele consolo. E para a gente parece um pouco confuso. E eu lembro, e meditando sobre esse texto, eu me lembrei de uma situação a qual eu passei. Alguns 4 anos atrás, eu fui internado num processo cirúrgico, repentino, e a gente, quando a internet fica sem celular por algum momento, eu estava muito preocupado com a minha esposa, com a minha filha, a gente tinha só a Helena. Eu lembro que uma irmã chegou para mim, ela era enfermeira, e falou assim: "Olha, as pessoas estão orando por você, sua esposa está bem, tem toda uma equipe trabalhando para que você possa fazer os exames e assim fazer a cirurgia, a gente já conversou com o médico". Eram coisas que eu não sabia, e eu fui consolado, mas também fui encorajado. A igreja estava orando por mim. E diante dos temores do meu coração, das incertezas daquilo que eu não sabia, diante daquele consolo eu fui encorajado. E é exatamente isso, meus queridos. Paulo está consolando, está encorajando aqueles irmãos: olha, vocês não estão só. Vocês têm sido alvo da minha luta. Eu tenho orado por vocês, e aquela carta era um documento claro de consolo e encorajamento para aqueles irmãos. Mas Paulo também diz que o desejo, a expectativa com relação àqueles irmãos era o tanto que eles fossem encorajados, consolados, mas também vinculando juntamente em amor. Veja, porque para que o coração dele, ou seja, o objetivo é esse, para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor. O coração, como eu disse, é o centro da vida. E Paulo roga para que o coração daqueles irmãos seja encorajado, seja consolado, com o objetivo deles estarem unidos diante das perseguições, das dificuldades que as nossas famílias passam, que as igrejas por vezes passam. Nós nos unimos mais, não é? Nós temos essa tendência de estarmos mais unidos. E Paulo já reconhecera que aqueles irmãos tinham um amor para com todos os santos, no verso de número 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, capítulo 1, e do amor que tende para com todos os santos. Paulo já havia reconhecido que aqueles irmãos tinham um amor mútuo uns pelos outros. O que Paulo está falando aqui: olha, eu tenho lutado por vocês, para que vocês sejam encorajados e consolados, fortalecidos, e que vocês estejam unidos, continuem a crescer neste amor. Meus queridos, o amor da igreja, o amor nosso uns pelos outros, é a marca de um verdadeiro nascimento
de uma regeneração. De modo que, se você odeia o seu irmão, como pode o amor de Deus estar em você? Então a gente vai dizer: "Não, então a gente vai negar a fé, porque já que a gente não ama, a gente não tem o amor de Deus". Não, a gente tem que passar a amar, pedir perdão. Meus irmãos, nós somos uma igreja pequena, e eu falo com muita tranquilidade, porque eu desconheço se há algum problema, pelo menos a fundo, né. Mas por experiência a gente sabe que sempre há conflitos entre nós. Meus irmãos, Cristo morreu para que nós fôssemos um. Como você pode odiar o seu irmão? Não, eu não odeio o meu irmão, eu só não quero muito contato. Como? Nós somos um corpo. Como nós podemos nos amar uns aos outros? O objetivo de Paulo, meus queridos, ao escrever aos Colossenses é isso, é uma preocupação, mas para que aqueles irmãos sejam consolados, fortalecidos e que eles vivam um amor mútuo. Nós precisamos amar uns aos outros. E o verso continua: "E eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo". Meus queridos, algo só pode ser entendido se for explicado. Ou seja, aqueles irmãos só podiam entender aquilo que eles ouviram, de modo que o evangelho tem que ser pregado. Nós temos aqui algumas palavras, né, que nos saltam aos olhos. Ele fala de entendimento, ele fala de compreensão também. Enten para que verso 2 ainda, tá? Da forte convicção do entendimento, para compreender, ou seja, algo só pode ser compreendido se for entendido intelectualmente. Alguém precisa falar para nós o evangelho. Alguém falou para nós do evangelho. Aqueles irmãos de Colossos haviam sido instruídos no evangelho. E por meio desse ouvir, a salvação vem pelo ouvir, né? A fé vem pelo ouvir. Mas o que é fé? A palavra de Deus mesmo nos afirma o que é fé. Ora, fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Então vejam, meus queridos, Paulo está rogando aqui, ele tem como objetivo que aqueles irmãos tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente os mistérios de Deus. Quem é este mistério aqui? É Cristo. Ele fala isso no verso 3, como nós vamos ver mais à frente. Mas antes de caminharmos para esse verso, para o coração dessa passagem, para o centro deste quiasmo, eu gostaria que víssemos mais uma das expectativas do apóstolo Paulo, assim como ele desejava que aqueles irmãos entendessem, compreendessem essa riqueza que há nesse entendimento, que é dado não por nós, mas pelo próprio Deus. Há também um outro objetivo quando Paulo escreve para aqueles irmãos, é para que eles entendam a solidez da sua fé, naquilo que eles estão alicerçados. Verso 4: "Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínio falazes". Aqui uma outra preocupação. Paulo se preocupa que aqueles irmãos estejam alicerçados na sã doutrina e que isso produza na vida deles frutos, que eles sejam fortalecidos, encorajados, que eles vivam um amor mútuo, para que eles compreendam qual é a riqueza de entender e viver isso, neste mistério que estava oculto, mas agora foi revelado, que é o próprio Cristo. Eles precisam saber disso, para que eles não sejam enganados. Quando nós não conhecemos a verdade, nós somos enganados. E quando ele diz aqui nesse verso de número 4, "assim digo", ele remete a tudo que foi dito anteriormente, tanto no capítulo 2, nesses 3 versos, quanto em toda a sua carta. Tudo que foi dito aqui tem esse propósito. Como eu disse, às vezes parece que há uma distância muito grande, porque a gente vai vendo domingo a domingo, mas aqui é uma leitura. Alguns minutos ou segundos a gente chega exatamente ao capítulo 2, verso de número 4. Então, assim digo, ou seja, eu disse isso para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Raciocínios falazes aqui, meus queridos, eram homens que tagarelavam palavras bonitas e assim procuravam perverter a mente, a fé dos santos e fiéis que se encontravam em Colossos. Eles se diziam conhecedores da filosofia, e aqui nós entendemos que filosofia dá origem à palavra sabedoria, né? Eram homens que se achavam sábios, detentores de um conhecimento.
E muito embora a filosofia tenha, assim, o seu papel de importância no pensamento, Deus usa, inclusive, homens ímpios para o bem do seu povo. Muito embora a filosofia tenha seu papel de importância, ela deve ser colocada no seu devido lugar. E aqui, como dizia um certo comentarista, um puritano inglês, ele diz: "Tendo completado a sua definição, ele então faz uma advertência. Ele lhes diz para tomarem cuidado com aqueles que corrompem a doutrina cristã. É como um médico que dá primeiro a cura e depois trata a causa da enfermidade." Quando a gente é curado de algum problema, a gente tem que tomar cuidado, né, para não incorrer no mesmo erro. Às vezes a gente, de fato, as nossas enfermidades são por situações atípicas, né, como uma queda, um acidente, enfim, mas outras são por uma má conduta. Então ele traz primeiro aquilo que é sólido, ele expõe a verdade. Ele fala: "Ó, tome cuidado. Eu falo isso para que vocês não sejam enganados." Então nós vimos aqui que Paulo se preocupa com os colossenses, mesmo que ele nunca os tenha visto face a face. Assim como os laodicenses, muito embora ele estivesse presente espiritualmente, pois além de orar, ele envia uma carta repleta de autoridade pastoreando aquela igreja. O desejo de Paulo, nesse segundo ponto, diante disso, era que os colossenses fossem fortalecidos, unidos ao saber dessas coisas, ao saber da preocupação do apóstolo com eles. Assim eles cresceriam, porque teriam maior convicção do entendimento da sua fé. E Paulo considera isso uma riqueza. Termos convicção da nossa fé é uma riqueza. Estarmos alicerçados é uma riqueza, porque nós não seremos enganados, pelo contrário, nós cresceremos. E compreender este mistério é algo de maior riqueza. É aquilo que é o mais rico, o mais valoroso que nós poderíamos ter em nossas vidas. Sabem por quê? Vejam o verso de número 3, pegando esta última palavra, esse título do nosso Redentor, Cristo, verso 3, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Meus irmãos, nós vimos até aqui, nós temos falado repetidamente que Paulo escreve essa carta com o objetivo de combater os falsos ensinos. Mas no verso de número 4, é a primeira vez que ele fala sobre isso, para que vocês não sejam enganados por raciocínios falazes, pessoas que tentam perverter a fé, se achando pessoas sábias. Havia ali no Colossos uma doutrina herege chamada gnosticismo que deu um grande trabalho para os teólogos, os pastores do primeiro século, para os apóstolos, e dá até hoje. Pessoas que se dizem detentoras de uma revelação, têm uma revelação para a sua vida, e falam que vem à cabeça, quando na verdade a revelação se encontra na palavra de Deus. O cânone está fechado. Essa é a palavra de Deus. Aqueles hereges, aqueles falsos pastores, aqueles lobos, eles diziam conhecedores de um mistério, algo que foi dado somente a alguns, e somente aqueles que eles chamam de iniciantes, né, era o termo histórico que nós compreendemos que era dado àqueles que se adentravam nesse gnosticismo como uma seita. Mas quando nós vemos a palavra de Deus, nós vemos que em todos, em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E aqui mais uma vez nós destacamos algumas palavras. Ontem no estudo dos homens nós estudamos sobre dinheiro, né, sobre riquezas, sobre tesouro de certa forma. E nada mais é tesouros é que um conjunto de riquezas. E Paulo não estava falando, meus queridos, de dinheiro. Paulo não estava falando de coisas materiais que a traça e a ferrugem corroem, que ladrões escavam e roubam. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, verso 19 e 21, não precisam abrir, aqueles que querem tomar nota, Mateus 6, 19 e 21, ele diz: "Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração." O que é o nosso tesouro, meus irmãos?
Paulo define de forma muito clara aqui o que é o nosso tesouro, ou qual a fonte do nosso tesouro. Lá em Jó, capítulo 28, abram comigo, Jó 28, verso 12 ao 17. Jó 28, verso 12 ao 17. Entendendo que Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, Jó aqui 28, verso 12 ao 17, fala dessa sabedoria. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Veja o verso 28. E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Você quer ser alguém sábio? Tema ao Senhor. E o Senhor a todos dá sabedoria se nós o pedirmos. Mas nós associamos sabedoria à sabedoria deste mundo. Este mundo mau, que entende sabedoria como pessoas intelectuais, muito embora devamos sim estudar, ler, mas a sabedoria consiste em um temor ao Senhor. Você quer ser alguém sábio? Tema ao Senhor. Verso 28, se aparte do mal, fuja dos seus pecados. Homens precisam ser exemplo, temer ao Senhor. Nós precisamos pastorear as nossas famílias. Mulheres precisam ser submissas aos seus maridos. Filhos obedientes aos pais. Nós não devemos provocar os nossos filhos à ira. Nós devemos respeitar, inclusive, as autoridades, sem falar. Mas nós não podemos fazer isso em detrimento da palavra de Deus. Nós devemos falar porque fere a palavra de Deus e não o contrário. A sabedoria é isso, é um temor ao Senhor. Você quer ser sábio? Tema ao Senhor. Clame a Ele, para que Ele aumente o temor dEle no seu coração. Para que você se aparte do mal, para que você deixe os seus pecados que ofendem a santidade do seu Senhor, do nosso Senhor. Busque a sabedoria. Busque, entendendo que a sabedoria é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E há uma outra palavra aqui, tida como conhecimento. E geralmente nós associamos, meus queridos, esse conhecimento a algo intelectual. Como eu disse, Deus se vale das nossas faculdades, é porque é Ele mesmo quem nos dá. Paulo, ele foi convertido. Aquilo que ele estudou, que ele sabia, não foi desprezado antes. Paulo converte. Talvez o que falte para nós seja isso, essa conversão. A gente mudar o caminho, mudar a rota. E aquilo que a gente usava para o nosso egocentrismo, para a gente se exaltar, deve ser usado para a glória do Senhor, para o serviço ao próximo, para a edificação da nossa vida, para a nossa santificação. Conhecimento, meus queridos, não é segundo este mundo. Lá em Jeremias, capítulo 9, verso 23 e 24, diz: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque estas coisas me agrado, diz o Senhor. Você quer se gloriar de alguma coisa? Glorie-se em Deus que se revelou a você, que te tirou das trevas e te transportou para o reino do Filho, do seu amor. Nisso consiste a nossa glória, não em nós, mas em Cristo. Essa é a nossa glória, meus queridos. Para o mundo isso é loucura. Nisso está a nossa sabedoria. Glorie-se nisso. Glorie-se em conhecer o Senhor, e você só o conhece porque Ele se revelou a nós. Homens morreram, meus queridos, para que nós tivéssemos essa palavra aqui, mas sobretudo o nosso Senhor, aquele em que os conhecimentos, em que toda a sabedoria estava oculto, mas foi revelado a nós. Deus se revelou a nós. Voltem para Colossenses, capítulo 2.
Em Cristo, nós temos acesso à sabedoria e o conhecimento. Paulo diz, o fa aqui o fato, capítulo 2, tá? Voltando, verso 3, em que todos, ele não fala 1, 2, 3, ele fala todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E a ideia aqui, meus queridos, é, como eu disse, uma sabedoria e um conhecimento visando a glória do Senhor, visando um fim salvífico. Então a gente só pode aprender ciência, estudar, se a gente de fato fazer isso em Cristo, de forma genuína, agradá-lo, sim. Mas os ímpios também estudam, também se valem de conhecimentos. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que uma sabedoria e o conhecimento visando a salvação, ao contrário do que os gnósticos em Colossos diziam, só pode ser adquirida por meio de Cristo. Tudo, meus queridos, deve ser feito para Cristo e por meio de Cristo, porque Ele governa sobre todas as coisas. Ele é o início e o fim, Ele é o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Thomas Brooks diz: Cristo é o céu da alma, o tesouro do coração, a luz do entendimento e o descanso do peregrino. Nós somos peregrinos nesse mundo, meus irmãos. E o nosso tesouro não está na nossa poupança, o nosso tesouro não está no valor imobiliário da nossa casa, ou quanto nós podemos pagar de aluguel. Não estão nas nossas habilidades, não estão na nossa família. O nosso tesouro está nos céus. É Cristo, que em outro tempo estava oculto, viam somente como que por sombra, mas agora ele foi revelado a nós. Cristo foi revelado a nós e nós o conhecemos. Nós somos parte do seu corpo. O Senhor Jesus, ainda falando sobre dinheiro, e ontem o Pedro trouxe um dado interessante, né? Nas falas de Jesus, pelo menos 15% ali ele fala de dinheiro. Não dinheiro no sentido de você enriquecer, mas porque de fato o dinheiro é um problema para os nossos corações, né? Nosso coração é muito mau. O dinheiro não é o problema. O dinheiro, inclusive, deve ser fonte de bênção para nos mantermos, para acudir o pobre, o necessitado, para servir a causa de Deus, aqueles que têm se dedicado ao evangelho, missionários que necessitam. O problema não é o dinheiro, mas o Senhor se vale disso porque sabe que nosso coração está preocupado. Nós nos preocupamos muito com dinheiro, muito. Mateus capítulo 13, verso 44, ele propõe uma parábola muito simples, muito pequena, muito rápida, muito direta. Ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Aquele homem encontrou o tesouro. E o Senhor Jesus fala que o reino dos céus é de forma semelhante. Não que o reino dos céus se resuma a dinheiro, não que o reino dos céus seja dinheiro. A ideia aqui que é o nosso tesouro, é aquilo que nós temos de maior valor, de modo que nós devemos estar dispostos a abdicar todas as coisas, se necessário, em prol deste evangelho. Porque este é o nosso tesouro. Esse é o nosso bem mais valioso, é o evangelho de Cristo. E caminhando para o fim, meus irmãos, queria fazer 3 rápidas aplicações. Meus queridos, é aqui onde as nossas crianças sabem, porque isso é um tesouro para elas também. É aqui que elas têm que estar, porque isso é um tesouro para nós e para elas. Elas compreendem, elas entendem, porque é o Santo Espírito de Deus que fala aos seus corações. Acalme o seu coração quanto a isso. Não se preocupem, pais. Os seus filhos, os nossos filhos, são parte do reino. E é aqui que ele quer estar cultuando conosco. Portanto, acalmem os seus corações. 3 aplicações ao meu coração, ao seu coração, aos nossos corações. Paulo lutava pelos colossenses. E qual é a sua contribuição em meio a esta guerra? O mundo nos odeia. Satanás nos ataca.
ele tenta nos estabilizar e, como eu disse em outro momento, as heresias elas não são harmonizadas entre si, porque o objetivo dela não é construir uma harmonia, é deturpar a nossa fé. E como você tem agido, como você tem contribuído para que a igreja de Deus não seja perturbada, para que não incorra em erro, para que nós não sejamos enganados? Você tem orado pela igreja, por essa igreja? Você tem orado pelos seus irmãos? Você tem se dedicado a estudar, a dar aula? E talvez o seu coração arda com isso. Eu quero servir, mas talvez você tenha que se alimentar, ser solidificado, aprender. Então se esmere nisso. Talvez seja o momento de você aprender e depois você servir. Tenha paciência. Chegará o tempo de você servir. Mas o que você tem feito para isso? Paulo morreu, estava preso. Paulo se dedicava como bom pastor. Isso é algo, meus queridos, que pesa no meu coração, porque por vezes a gente se preocupa mais em trazer e montar sermão, que é justo, é válido, é função, é aquilo que Deus nos dá, do que orar pelos irmãos, orar para que o Senhor fale o coração de cada um. Às vezes a gente está muito mais preocupado com questões formais, com reuniões, deve sim ser motivo de preocupação. O governo faz parte dos líderes, mas a liderança, especialmente, aos presbíteros, quer sejam aqueles docentes, regentes, aqueles em disponibilidade, aqueles homens que anelam por isso. Vocês têm orado pela igreja de Cristo? Vocês têm orado por cada uma dessas famílias aqui? Vocês têm orado pelos nossos visitantes? Eu confesso que eu preciso orar muito mais. O Senhor Jesus orava pelos seus discípulos horas e horas. Paulo rogava pelas igrejas. E o que você tem feito? O que você tem feito? Dedique tempo, meus queridos, em oração. Mas o problema é que quando a gente ora, as pessoas não veem, né? Não tem como a gente se vangloriar disso. Porque a gente deve fazer em silêncio o nosso quarto, de joelhos, aos pés dele. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. É o que Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 6, verso 2. Levemos as cargas uns dos outros. Segunda aplicação, você está convicto da sua fé? Você tem crescido no conhecimento? Você poderia me listar uma coisa que você aprendeu neste ano sobre Deus que você não sabia no passado? Algo que você aprendeu sobre a palavra de Deus? Algo que você progrediu? Talvez uma dúvida que você tinha, não, isso foi esclarecido, eu estudei, eu aprendi. Nós precisamos progredir, meus irmãos. Nós precisamos crescer. Nós devemos deixar de ser meninos, nos tornar pessoas maduras, homens e mulheres maduros. Nós precisamos nos alimentar de um alimento sólido. Nós precisamos progredir no conhecimento. O que você aprendeu neste ano? Não, eu li um livro. Eu sei que às vezes é difícil, a gente não cobra que a igreja tenha, de modo geral, uma carga de leitura muito grande, mas será que não dá para ler nenhum livro, nenhum artigo, nenhum ver uma série de exposições e investir para aquilo que é a sua edificação? O que você aprendeu? Em que você progrediu? Essa pergunta deve passar ao meu coração, ao seu coração, aos nossos corações. Será que você tem revisado aquilo que é exposto aqui? Será que você tem revisado com os seus filhos em casa aquilo que é ensinado na sala? A gente se espanta, já é domingo, né? E às vezes a gente fala, cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Acho que eu esqueci na igreja. É porque a gente não tem lido, meus queridos. Nós não temos nos dedicado. Cresça, progrida. Essa era a expectativa de Paulo com os Colossenses. Essa é a expectativa de Deus. Não que Deus seja frustrado, ele cria expectativa nesse sentido, mas esse é o desejo dele para a sua igreja, que cresça. E por fim, meus queridos, o que você tem de mais valioso? Eu sei que eu já perguntei isso na introdução, mas diante de tudo isso que nós ouvimos, eu quero insistir. Você é aquele homem que, tendo descoberto um tesouro, está disposto a largar tudo em prol daquele tesouro? Ou você é o jovem rico que ama mais as riquezas do que o próprio Cristo? E talvez as suas riquezas não sejam bens materiais, talvez sejam pessoas, sejam coisas, sejam inclusive sonhos. Onde está o teu coração? Se o teu coração está em Cristo, se Ele é a tua maior riqueza,
Se ele vem primeiro do que o teu esposo, do que a sua esposa, do que os teus filhos, que ótimo. Se ele vem primeiro do que os seus dons, as suas habilidades, que maravilha. Se ele é o centro da tua vida, que bênção, porque você de fato entendeu o que é mais importante. Mas se ainda isso não é uma verdade na sua vida, que tristeza. Você tem ouvido o evangelho mais uma vez. Se tapar os ouvidos para esta verdade, ele não te terá por inocente. Portanto, se arrependa. Talvez exija no teu coração ídolos que tenham ocupado o lugar que pertence somente a Deus. Se arrependa. E se arrepender não é necessariamente deixar famílias, filhos, mas é converter as coisas. É colocar Deus como prioridade. A partir do momento que Ele é prioridade, nós vamos viver à luz da Sua palavra. O que tem te impedido de servir a Cristo? Hoje à noite nós temos ceia, né? Você tem ceiado? Por que que você não tem ceiado? Pense nisso, meus queridos. É Deus falando com você, não por mim. Porque essa palavra primeiro passa no meu coração. Porque há tantas coisas que nós colocamos no lugar de Deus. Elas precisam ser arrancadas. O nosso tesouro, meus filhos, é Cristo, morto, ressurreto, que um dia voltará para nos buscar. Nós aguardamos esse dia, que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele tenha misericórdia das nossas vidas, para louvor do seu próprio nome. Pode orar, presbítero Enéas? Oremos, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela tua palavra que nos exorta, nos corrige, nos repreende, nos educa para a justiça. Suplicamos que tu tenhas misericórdia de nós, por muitas vezes colocarmos coisas como prioridade em nossas vidas e não o Senhor. Que de fato o Senhor seja o supremo tesouro de nossas vidas, o supremo tesouro de nosso coração. Perdoa-nos por contemplarmos a vaidade, aquilo que é inútil, aquilo que não nos edifica, mas que Cristo Jesus seja o centro e o alicerce de nossas vidas. Concede-nos a tua graça. Nós te suplicamos. Aplica a tua palavra a cada um dos que estão aqui, aqueles que não são teus, Senhor, que tu os converta e reconheçam que só o Senhor é digno de toda honra e glória. Perdoa-nos, purifica-nos e continua nos guiando pelo teu caminho eterno. Tem misericórdia de nós. Te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.